Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? 2026 já começou e com o início do ano, muitas pessoas já transformaram o que era expectativa em ansiedade. Muitos estão com a alma angustiada, se perguntando, será que esse ano eu vou conseguir casar? Será que esse ano eu vou conseguir ter filhos? Será que esse ano eu vou conseguir adquirir a minha casa própria? Será que esse ano eu vou conseguir trocar o meu carro? Será que esse ano eu vou conseguir passar no concurso? Como será esse ano? E aí já fica com aquela alma angustiada, preocupado demais com o dia de amanhã. E a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela nos exorta, nos chama a atenção, informando que nós precisamos ter menos ansiedade e mais confiança em Deus. E é essa a nossa reflexão de hoje. Então eu quero compartilhar com você um texto riquíssimo da palavra de Deus, que está registrado em Mateus, no seu capítulo 6, a partir do versículo 25. Escute com muita atenção, porque quem disse isso foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, tá bom? Olha que coisa fortíssima de Deus para a minha vida e para a sua vida. Portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu quero já trazer aqui uma grande observação, que Deus não é contra, em hipótese alguma, a organização. Muito pelo contrário, né? É importante a pessoa se programar, fazer a sua parte. Já vimos aqui em vídeos anteriores que existe a lei da semeadura, ou seja, tudo aquilo que o homem planta, em algum momento ele vai colher. Então quem procura ser uma pessoa organizada, uma pessoa cautelosa, com certeza vai colher os frutos disso, tá bom? Então, já fazendo essa primeira observação. Outra grande observação aqui é que Deus, Ele não está aqui nos convidando a daqui para frente viver um estilo de vida, entre aspas, hippie, uma vida de qualquer forma. Não é isso que o texto está aqui nos orientando, tá bom? Ele está falando aqui sobre a preocupação demasiada, excessiva com o dia de amanhã. Muitos deixam de viver o dia de hoje, de viver o presente, preocupados, angustiados na sua alma com o dia de amanhã, tá bom? Então, é isso aqui que a palavra de Deus está nos chamando a atenção. E ele fala, né, que assim como ele alimenta ali as aves do céu, como ele veste os lírios dos campos, por ser o nosso Pai Celestial, ele vai cuidar das nossas necessidades. Ele sabe do que eu e você precisamos. Se nós que somos pais aqui na terra falhos, sabemos dar o melhor que a gente pode aos nossos filhos, que dirás o nosso Pai Celestial, tá bom? Então guarde essa palavra no seu coração, tá certo? Deus, Ele não está alheio à minha e à sua necessidade, muito pelo contrário. Ele se preocupa muito comigo e contigo. Mas existe uma contrapartida. Ele vai dizer aqui que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que a gente almeja, que a gente busca, serão acrescentadas. Então guarde essa palavra no seu coração, tá bom, querido? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E esse reino de Deus é o governo de Deus para as nossas vidas. Busque em primeiro lugar quais são as orientações, as recomendações dele para mim e para você. E onde é que estão essas recomendações, essas diretrizes de Deus para a minha vida e para a sua vida? Está aqui, ó, na palavra de Deus. Palavra que é viva, poderosa, eficaz, que não erra. Então estão aqui contidas diversas orientações para os mais diferentes segmentos
da nossa vida. Então você tem acesso a ela, tá bom? Medite nessa palavra que tem muitas instruções de Deus para a minha vida e para a sua vida. E se a gente começar a meditar e a beber aqui dessa fonte, a gente começa a entender quem é Deus, qual o desejo dele para as nossas vidas, podemos compreender quem é Jesus, o seu Filho amado, que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, e através da sua morte passamos a ter vida eterna com Deus, passamos a ter paz em nossos corações, apesar das lutas do dia a dia. Tem um texto da Palavra de Deus, em outro momento, se assim ele permitir, eu posso compartilhar com vocês, e que me chama muita atenção. É uma passagem que Lázaro estava morto, há 4 dias já. Naquela ocasião ele estava com o corpo ali, numa espécie de gruta, e Jesus, quando vem visitá-lo, pede para as pessoas que estavam ali rolar as pedras, rola pedra para que eu possa convidar Lázaro para sair. E as pessoas estavam ali céticas, Senhor, ele já morreu, já tem 4 dias, e Jesus insiste, role a pedra. E assim fizeram, e o milagre aconteceu, mostrando que Jesus tem poder até sobre a morte. Não é impossível para ele, tá certo? E o que é que eu quero trazer sobre esse texto também? É que a parte natural, a parte que cabe a mim e a você, tem que ser feita. Então, rolar a pedra cabia àqueles homens ali, era algo que era possível ser feito. E a parte sobrenatural, que era ressuscitar um morto, quem fez foi Deus, quem fez foi Jesus. Então, meu querido e minha querida, eu queria te convidar, nesse ano de 2026, a fazer a sua parte. Role a pedra, faça o que cabe a você, tá bom? Procure ter uma vida equilibrada, procure se relacionar bem com as pessoas, não guardar rancor, não guardar ressentimento, trabalhar, entregue o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer, cuide da sua família, cuide dos seus, cuide de você, da sua saúde e não fique muito preocupado com o dia de amanhã, como será, porque ele, como foi dito aqui também, a gente não tem um controle sobre as nossas vidas, não sabemos o que vai nos acontecer daqui a alguns instantes. Então, guarde essa palavra no seu coração, nós não temos controle sobre o nosso futuro, então cabe a nós gerenciar bem o presente, tá bom? Então guarde essa palavra no seu coração, que você em 2026 possa ter menos ansiedade e mais confiança em Deus. E para fechar aqui, ele vai dizer, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, viva o hoje. Quais são as lutas do hoje? Pronto, lute hoje. Quais são os leões que você tem para enfrentar hoje? Você vai enfrentar os leões de hoje. Não fique muito preocupado com o que vai vir amanhã, tá bom? O amanhã cuidará de si mesmo, tá certo? Então, querido, minha querida, muito obrigado pela sua escuta. Se você ficou aqui até esse final, quero te agradecer demais. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal. É gratuito. E divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance outros corações, que pessoas sejam tratadas, sejam curadas ali dessa ansiedade, dessa preocupação excessiva com amanhã e possam descansar e confiar em Deus, tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.